Mas quem nos acompanha pelo YouTube, nós continuamos. Porque esse assunto eu deveria ter falado ontem, mas não deu tempo, mas vem agora porque é muito interessante. No último sábado, durante a convenção do PT na Bahia, Lula pediu votos para sua candidatura à reeleição e para os seus aliados. Lembrando que pela lei, ora a lei eleitoral, a propaganda somente é permitida após o início oficial da campanha em 16 de agosto. Ao falar para prefeitos e lideranças políticas presentes naquele evento, Lula fez um apelo para que os apoiadores priorizem candidatos da base aliada e depois votem nele, das palavras do próprio Apedeuto. Olhem aí. Então, depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada, votar em deputado federal e deputada, votar em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança. Quando vocês estiverem brigando e pedindo voto para vocês, pelo amor de Deus, depois de falar do Jerônimo, depois de falar do Wagner, do Rui Costa, de vocês, lembre-se que tem o Lulinha lá em São Paulo esperando um voto de vocês para poder virar presidente da República. Eu preciso de 2 votos, nesse galego e nesse companheiro aqui. Você veja, é uma disfarçatez, uma tratorada na legislação. Você não pode falar que é deslize, porque ela vem num discurso pronto e longo. Não é um meio de conversa em que escapa. Porque esse negócio de pré-campanha, campanha, todo mundo sabe que é uma idiotice da lei brasileira. Mas assim, é algo engendrado. Existe uma narrativa, existe um discurso pronto e depois esse discurso volta a acontecer com a mesma ênfase. Vote em mim. E voltamos aqui para a Smart TV. Né? Voltamos para a Smart TV, mas não vou retomar o vídeo do Lula para vocês, não, para aprender a assistir no YouTube. Que folga é essa do Lula? E o que isso gera em nós, Eduardo, cidadãos brasileiros? Revolta, né, Pavinato? Revolta. Eu não estou falando agora do Ceausescu, não. Você fica me zoando. Mas é importante o pessoal de casa pesquisar sobre Ceausescu. Como é que escreve Ceausescu? É C-E-A-U-S-C-E-U. Ceausescu. Se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo. Tá bom. Me sentindo soletrando. Bom, mas comentando a nossa pauta, né? É uma cara de pau, ele sabe que a justiça não aplica a ele, ou se aplicar, vai aplicar a letra de lei, que, salvo engano, é a lei eleitoral mesmo, que estipula, não vou lembrar de cabeça o artigo, mas R$25 mil. É o teto. Então compensa pagar isso para fazer essa gafe. E aí nem significa que a justiça eleitoral aplicaria a multa abaixo, né, seria o teto. Não, pode aplicar 10, 5. Então compensa. Ele está brincando ali com a justiça, ele está brincando com as leis eleitorais, ele está brincando com o ordenamento jurídico brasileiro, ele está brincando com o povo brasileiro de bem. Esta é a verdade. Né? Porque uma pessoa, sendo presidente da República, pela reeleição, não dá o exemplo de respeito à lei, principalmente a norma eleitoral, tem que ser muito canalha e vagabundo, né? Um cretino, estou sendo aqui polido, obviamente, para se referir a esse sujeito. É um sujeito que está pela reeleição, mas que não se importa com o cumprimento da lei. Resumidamente, se for para sintetizar só nessa situação, é isso que é o atual presidente da República, Pavinato. Como é que a população se sente compelida a cumprir a lei vendo um exemplo como esse? Tomando um pisão na cara, né, Pavinato? É um pisão na cara, um soco na boca do estômago. Você é obrigado diuturnamente a recolher seus impostos, a seguir a lei, senão vem uma tesourada em cima de você. E aí, por outro lado, você vê o cara que infelizmente representa o Brasil atualmente, como o Eduardo falou aqui, descumprindo a lei, assim, mas é para sacanear mesmo, cara, é para pisar na cara da população, para mostrar, olha só, que se dane, eu descumpro mesmo e não tô nem aí. Olha, e isso foi no sábado que ele falou. No domingo, teve a Convenção Nacional do PT em São Paulo. Nessa convenção em São Paulo, o Lula teve a sua candidatura à reeleição confirmada.
No discurso, né, quando o Lula foi falar sobre o implanon, isso mesmo, um implante colocado no braço que serve para evitar a gravidez e que é distribuído pelo SUS. O Lula ele criticou a gravidez aos 16 anos. Mas eis que então... Ai, esta mulher. Fuck you, Elon Musk. Esta dama de vermelho. Ela vem e defende uma coisa impensável. Impensável para uma menina de 16 anos. Que é a autonomia da vontade para decidir se quer ficar grávida ou não. Pois é. Vamos ouvir aí. É uma coisa que facilita, é uma coisa aplicada aqui na mulher que dura 3 anos. 3 anos a mulher não fica grávida. E é uma coisa milagrosa para a juventude, para a menina de 16 anos, 17 anos, 18 anos, para dar tranquilidade à família e não estragar o futuro dela. Porque uma jovem que fica grávida com 16 anos, ela vai jogar o futuro dela fora e nós temos que proteger. Eu estou dizendo isso, sabe para quê? Ela tem que ter filho quando ela quiser. Ela tem que ter filho quando ela quiser. Por isso é que tem que ter planejamento familiar. Fuck you, Elon Musk. Vocês sabem que é uma coisa curiosa? É uma coisa muito curiosa. Eu estava vendo os dados. Por acaso, me deparei com esse estudo estatístico, que é a evolução de casos do HIV no mundo. Nos últimos 10 anos, veja bem, o HIV é um vírus que surge nos anos 80, daí o Fauci tira sua fama, porque ele é o primeiro imunologista a estudar o assunto. E é isso também uma outra coisa que me deixa com o pé atrás com o Fauci. Sabendo ele que uma doença que ele estuda desde os anos 80, portanto há 4 décadas, não foi possível produzir uma vacina, como é que ele endossa uma vacina de uma doença que não tinha nem um ano no mundo? São coisas estranhas. Ele, mais do que ninguém, como pioneiro no estudo do HIV, deveria saber disso. E o fato de ele não permitir o debate sobre a vacina do Covid é algo muito misterioso. Mas vamos tirar o Fauci, vamos voltar a falar do HIV. Surgiu ali nos anos 80. Em meados dos anos 90, surge o coquetel. E até meados da primeira década do século XXI, muitas pessoas tinham dificuldade em fazer o tratamento porque o monte de remédio que se tomava para que o HIV não evoluísse em AIDS tinha o mesmo efeito de uma quimioterapia. Vale lembrar que no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, José Serra quebra a patente de medicações, entre elas a do vírus da AIDS, e isso começa, como política de Estado e não de governo, ser distribuído gratuitamente pelo SUS. Desde então, o tratamento do HIV ele tem uma curva positiva e descobertas muito fascinantes ao longo das últimas 2 décadas. O tratamento passou de 30 e poucos comprimidos para 2, e para aqueles que não têm o vírus HIV, existe um tratamento que é chamado PrEP, que é pré-exposição, que consiste em 1 comprimido. E hoje, esse tratamento transformou-se em uma dose via injeção e que vale por uma imunidade de 2 anos. Então veja, que nesse quadro, a infecção pelo vírus HIV no mundo caiu vertiginosamente, menos no Brasil.
independentemente de o SUS dar gratuitamente o tratamento para quem é infectado no vírus HIV, e quem faz o tratamento não transmite, e mesmo com o SUS dando gratuitamente, e por incrível que pareça, a partir do governo Bolsonaro, o PrEP, que é para que as pessoas que não têm HIV não adquiram. É claro que no mundo, com a possibilidade do PrEP e com a eficácia do tratamento do HIV, outras DSTs, que hoje são chamadas de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, mas eu sou um senhor de idade, então eu falo as coisas da minha época, isso aumentou, porque as pessoas elas relaxam e passam a fazer sexo desprotegido, isto é, sem camisinha. Mas o fato é que no Brasil, mesmo com o SUS, diferentemente dos Estados Unidos, que não tem SUS, hein? Aqui, com o tratamento para quem tem HIV de graça, e quem faz o tratamento não transmite, e para quem não tem, o tratamento para não ter é de graça pelo SUS, mesmo assim, no Brasil, você tem um aumento de casos de HIV. E agora eu trago essa discussão para essa questão da gravidez. Por que é que o SUS se preocupa com o implante de um anticoncepcional? Porque as meninas e os meninos fazem sexo sem proteção, sem camisinha. E aos 16 anos, a não ser que você seja herdeira do Jorge Paulo Lemann, você tem um plano de vida. E aos 16 anos, você é um relativamente capaz. Você não tem autonomia da vontade completa. A não ser que você seja emancipado. Aí vem a Janja e diz que a menina pode ter filho quando ela quiser, como se a menina de 16 tivesse autonomia da vontade. E mais, incentivando de certa maneira a infecção sexualmente transmissível de doenças como HIV, sífilis, gonorreia, clamídia. Isso é um absurdo, Bernardo. É um absurdo. Na verdade, isso aí... E veja, a cultura dos bailes funks no Rio de Janeiro. É, isso aí. É o pessoal... A mulher, ela planeja, a menina que vai no baile funk sem calcinha, planeja ser mãe? Ou planeja para ter Bolsa Família? É agora que eu fico sem entender nada. Pois é, na verdade, Pavia, isso aí é a degradação da juventude, a degradação da família, e eu acho que isso aí não é, eu acho que isso na verdade é proposital. Essa fala deles aí é proposital. No Rio de Janeiro a gente vê isso direto, né? O pessoal vai pro baile funk, as meninas mais novas já vão nessa condição que você está falando aí. Não estou dizendo todas elas, mas muitas delas vão lá para ter esse contato íntimo com o chefe de facção, com o traficante, e para sair do baile como sendo um troféu. Isso aí, na verdade, é o que eu estou te falando. Eu não acho que isso aí é sem propósito, não. Acho que isso aí é muito bem pensado e serve realmente para degradar a juventude, a família e tudo mais. Tem mais também, viu? Tem mais, viu, Eduardo? Porque nesse mesmo evento que a Janja solta essa batatada, o Lula pediu que a Janja subisse no palco para representar as mulheres presentes. Ó, se você é petista e você está lascada, representada pela Janja, minha filha. No seu discurso, que é óbvio, a Janja falou, né? A Janja afirmou que tem orgulho de Lula por abraçar a pauta do combate à violência contra as mulheres, e ela soltou a segunda batatada, que o marido dela é o único líder mundial que tem coragem de tratar do tema. Olha o que ela falou aí. E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você ter abraçado uma causa que para nós mulheres já trabalhamos há tanto tempo, lutamos, sofremos há muito tempo, que é o combate à violência contra as mulheres, não só a questão do feminicídio, mas toda forma de violência contra as mulheres. E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você, porque você é o único líder mundial que tem a coragem de sentar numa mesa do G7, do G20 e falar sobre isso.
Então, eu tenho muito orgulho de você e a gente segue trabalhando pelo pacto nos estados para que nós mulheres sigamos seguras, vivas e saudáveis. Isso vale, Eduardo, para as mulheres de corintiano? É uma pergunta que eu faço. Segundo, qual momento a Janja e o Lula pediram desculpas a Délis Ortiz, que levou um soco no peito mastectomizado de um segurança do gabinete que faz a segurança do Lula e da Janja? Eu também não ouvi. E outra, o Lula é o único líder do mundial que trabalha o tema? Nossa, que novidade, hein? Não tem mais esquerda no mundo, né? Ainda mais quando trata nós mulheres, né? Parem de nos matar, fica nessa palhaçada. Aí se for para xingar a filha do presidente Bolsonaro, aí pode, né? Essa mulher pode, aí tudo bem, não tem problema chamar de puta, perdão em casa pelo palavrão. Tem método tudo isso, né? Primeiro tem a parte da revolução cultural, com esta finalidade justamente de acabar com o planejamento familiar. Então se você pegar a letra de funk, novinha, né? Aí você pega o outro, tem um outro funk, depois vocês vejam em casa, que é fezes, tá? É fuga, que é o enaltecimento do bandido, se apaixonando por bandido que foge da polícia. É só esse padrão de influência cultural. Aí agora a gente tem essa senhora, né, essa perdida, deslumbrada, ela falando que a menor pode engravidar se ela quiser. Acho que primeira vez, parcialmente, eu concordei com o Lula que depende de planejamento familiar. Porém, ele estava enaltecendo ali o anticoncepcional do SUS, né, com a forma do implante com anticoncepcional de longa duração do SUS, ao mesmo tempo que a gente sabe qual é uma das agendas da esquerda que envolve a redução populacional. Aí você pode pesquisar sobre o Open Society. Eu não quero entrar no método que o pessoal começar a falar que é a teoria da conspiração. Mas sempre essa ação coordenada ou para destabilizar a família, porque aí você já começa a apresentar atividade, a conjunção carnal, a atividade sexual ao menor, e aí entra a parte de corrupção de menor e etc. Eu também não vou falar aqui o tempo, vocês sabem em casa o que se trata, ou você acaba, né, provocando o assassinato de bebês. É somente essa química demoníaca, maligna, justamente com esta finalidade, que eu vou destruir o ser humano. No fim, eles odeiam o ser humano, mas usam o ser humano como esta senhora aí, quando ela fala nós mulheres, né? Então, como se todas as mulheres concordassem com a Janja e as mulheres do Brasil não tivessem pais, maridos, né, filhos, sobrinhos, irmãos, tios e etc, né? Todo mundo que tem família, obviamente a gente sabe alguns problemas do cotidiano, mas a maioria ama seus familiares e, por sua vez, os homens amam suas mulheres, sejam mães, sejam esposas, filhas, irmãs e etc. É um método da esquerda tradicional, obviamente, que agora está na moda também questionar, não é marxismo, porque marxismo é chão de fábrica. Então classifica como neomarxismo, então, porque a fonte é essa, justamente destruir a família, escravizar o ser humano e acabar assassinando bebês, Pavinato. Olha, eu vou agradecer aqui ao Bernardo, que a Zuma me falou que ele tem que ir para o aeroporto. Muito obrigado pela visita. Volte sempre que quiser. Um grande abraço. E nós continuamos